eu comecei essa live fazendo uma pergunta e agora eu quero respostas. Quem já deu, dá de novo. Quem não deu, vai dar agora. O sábio Salomão disse o seguinte, que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Da mesma maneira como você pensa sobre si mesmo, você acaba sendo exatamente aquilo que você pensa, né? Eu quero que você tente me expressar com palavras o que é que você entende disso e se você realmente assimila isso como uma verdade absoluta. Conta pra mim, o que é que você pensa a esse respeito? Assim como imagina a sua alma, assim ele é. O que você acredita sobre essas verdades? Conta pra mim, eu quero ouvir a tua opinião a esse respeito, né? Por favor, enquanto vai todo mundo se organizando aí, né? Enquanto a Fiamma entrou, a Cissa tá aí, a Débora Cunha, minha filha querida, que fez uma live incrível ontem. Enquanto a Ivete acaba de chegar aí, e também a Monique Dias, que já entrou, já se conectou e tá ligadinha comigo aí, né? Você vai respondendo. O que que você entende por essa verdade? Assim como imagina a sua alma, assim ele é. Tamires chegou também, tá chegando aí. Marlúcio, um grande abraço para você. Verdade absoluta, disse o pastor Marcos Neves. Janaíne Queiroz diz, de cada vez para não dar bagunça. Isso mesmo, vai um de cada vez aí. Todo mundo colocando, vai dando a sua resposta, vamos lá. Quem vai falar mais aí? Eu quero ouvir, vai lá. Estou esperando você falar, quero ouvir a sua opinião. Assim como imagina na sua alma, assim ele é. A minha mente está em Cristo, minhas atitudes mostram quem eu sou, disse Angela Coure. Eu sou aquilo que Deus me escolheu para ser, um sucesso. Pietra Costa Longa diz, aquilo que pensamos começamos a falar, a agir e enxergar de tal forma. Pensamentos geram palavras e atitudes. A Jaqueline Amaral diz assim, pensamentos a respeito de nós mesmos nos geram sentimentos, que por sua vez geram comportamentos, que podem ser positivos ou não, a depender da nossa mentalidade, disse Jaque Amaral. Positiva, isso mesmo. Aquilo que cremos, assim somos. Bom, veja só, a gente precisa pensar um pouco agora, bem sistematicamente, para a gente entender essas verdades e assimilá-las, né, mesmo na nossa mente, para que isso trabalhe a nosso favor, né, coopere com o nosso avanço, o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento pessoal. Débora Cunha diz assim, somos o que acreditamos que somos, nós somos a nossa autoimagem, né? Quando você faz uma autoimagem, quando você começa a descrever a você mesmo, isso é o fruto do que você acredita, né? A fé é o maior atributo, na minha opinião, para o desenvolvimento humano. Por isso que nós vivemos pela fé, né? O justo viverá pela fé, porque você passa a acreditar, e aquilo que acredita você se torna real na sua vida. Bom, enfim. Nós vamos falar um pouco sobre comportamento da mente humana hoje. Veja só. Nossa mente é uma poderosa máquina, uma máquina extraordinária, né? Muito mais avançada do que qualquer computador que você possa imaginar que consiga capturar. Se você for olhar dados científicos, você vai perceber que a nossa mente é capaz de assimilar bilhões de informações simultaneamente. Você está aqui, eu estou aqui falando com você, e automaticamente eu estou ouvindo coisas, vendo coisas, falando coisas, tudo ao mesmo tempo, e nenhuma informação dessas se perdem no vácuo, né? Essa nossa mente, a mente projetada por Deus, é algo extremamente brilhante, poderoso e principalmente uma máquina que pode tanto levar você, impulsioná-lo para cima, como mal utilizada pode impulsioná-lo para baixo, né? O objetivo dessa máquina tão extraordinária, pense bem, a mente humana é uma máquina extraordinária e o objetivo dela é ligar o nosso ser interior, que é o verdadeiro homem, ao mundo em que vivemos através do corpo físico. Bom, para a gente entender isso, vamos pensar na concepção humana, né? Biblicamente falando. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus é espírito. Logo, o homem foi criado um ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus. Depois, o propósito desse homem seria uma temporada terrena para o crescimento, desenvolvimento de si mesmo, por meio do amor exercido de uns para com os outros e a governança sobre todas
os recursos disponíveis na terra. Então veja, o homem foi criado um ser espiritual, no ambiente espiritual, porém ele tem como objetivo dominar a terra. Só que a terra é um ambiente físico. Veja, o homem é um ser espiritual criado num ambiente espiritual, porém ele precisa dominar a terra, que é um ambiente físico. O que é que Deus fez? Deus criou um corpo físico para que o homem se locomovesse sobre a terra. E colocou esse corpo físico colocou esse espírito dentro do corpo físico. Então nós somos um ser espiritual dentro de um corpo terreno. Então veja, a gente consegue fazer conexão entre dois ambientes ao mesmo tempo. Nós estamos conectados em céu e terra, se assim eu posso dizer. Ou seja, reino do espírito e reino terreno, conectados no ser humano. O ser humano carrega em si mesmo essa conexão. Ele é um espírito criado num ambiente espiritual que vive no reino do espírito, mas está posto por Deus dentro de um corpo físico, que é um ambiente completamente terreno. Então veja, no ser humano existe uma conexão entre o céu e a terra. Está aqui. Agora, o que é que faz a ligação entre o plano espiritual e o plano terreno? O que é que faz a conexão entre o espírito e o corpo? É a mente humana. Aí ele diz que ele se tornou alma vivente. A alma vivente é a conexão. Ele se torna o ser humano que nós somos. Então o ser humano, a concepção humana é de um ser em 3 dimensões, se assim eu posso dizer. Ele é um espírito e esse espírito vive no reino do espírito. Colocado dentro de um corpo que está num ambiente físico. E o que faz conexão com as duas coisas é a alma humana. Então, essa alma humana faz conexão entre o nosso homem interior, que é espírito, e o mundo físico através do corpo. Então veja, com o meu espírito, eu tenho contato direto com Deus, que é espírito. O meu espírito é responsável pela minha comunicação, comunhão, contato com Deus. E é através do meu espírito que eu recebo da parte de Deus o conhecimento, as instruções. Mas não é pela palavra que nós lemos, mas a palavra que nós lemos na tipografia, ela é resultado do espírito que saiu da boca de Deus. A palavra é espírito e vida. Ela foi tipografada aqui, mas ela é o espírito da palavra que penetra em nosso coração. Não é a letra daqui, da tipografia. É o espírito da palavra. A palavra é espírito e vida. Então, o nosso espírito, ele é responsável por receber as informações da verdade absoluta que sai da boca de Deus, do Logos vivo. Então, é no meu espírito, o ambiente espiritual, que eu recebo essa palavra, esse conhecimento. Está tudo aqui. Agora, eu preciso pegar esse conhecimento espiritual, essa palavra que é espírito, e preciso transformá-la numa prática de vida natural, terrena, ou seja, física. O que é que faz conexão? A mente. A mente humana precisa assimilar verdades espirituais que vêm do meu espírito e fazer com que meu corpo trabalhe espiritualmente, ou seja, com o reflexo daquilo que é a verdade dentro de mim. As minhas ações terrenas devem refletir as verdades espirituais que eu carrego dentro do meu espírito. E quem faz essa conexão é a minha mente. A minha mente é que faz toda essa conexão. Então, segundo Jesus, o que Jesus disse é que a verdadeira vida flui do Espírito. A verdadeira vida flui do Espírito. É claro que quando nós falamos de vida, nós temos aqui a Vivi Calisto, que é estudante na área de humanas, né? Na área biológica. Quando nós falamos de vida, nós podemos falar de bio é vida natural, vida humana. Mas essa bio não é a verdadeira vida. Essa bios, ela é sustentada por uma outra vida, que é a vida zoe. A vida zoe é a verdadeira vida, ou que nós chamamos de vida eterna. A vida zoe, a vida eterna, a verdadeira vida, ela flui do Espírito. E não é do espírito humano apenas. Ela sai do meu espírito humano para ganhar o meu corpo. Porém, como ela chega no meu espírito humano? É porque ela flui do ambiente espiritual, do céu.
do reino do Espírito, onde Deus é a fonte da vida. É por isso que enquanto o homem estava conectado com Deus, ele tinha vida. Quando ele se desconectou, morreu espiritualmente. Então ele se desconectou da fonte da verdadeira vida. Então veja, a verdadeira vida, que é a vida Zoe, ela flui do ambiente espiritual, do reino do Espírito. E aí é por este motivo que o apóstolo Paulo nos instrui para que uma vez que nós vivemos no Espírito, veja, Paulo diz assim, se você vive no Espírito, você deve também andar no Espírito. Se você vive no Espírito, você deve também andar no Espírito. Veja, viver no Espírito e andar no Espírito não é a mesma coisa? Não. Viver é ter vida. Está conectado à vida. Se você é um ser espiritual, nasceu de novo e tem consciência de que você está conectado com a fonte da vida eterna, que é Deus, se você vive, a sua vida Zoe flui de Deus, se você nasceu de novo, tem consciência de que você está ligado com Deus e você está ligado na vida, então, permita que essa vida encha a sua mente de maneira que as suas ações reflitam a vida de Deus. O que ele está dizendo? Se você vive no Espírito, se a tua vida real está conectada ao Espírito, ao reino do Espírito, o seu andar diário também deveria ser conscientemente um andar que flui das verdades do Espírito. Se temos vida no Espírito, devemos andar segundo o Espírito. Agora veja, o andar no Espírito significa viver no Espírito. A prática cotidiana da vida terrena deve ser vivida com base nas verdades que regem o reino do Espírito. Deu para entender isso? Parece difícil, mas é fácil de entender. Vou tentar explicar de novo, se for necessário o desenho, tá bom? Não tem problema. Veja, nós nascemos de novo. Estávamos mortos. Nascemos de novo. Fomos conectados com a vida, ou com a fonte da vida eterna, que é Deus. Agora, a vida que sustenta todo o universo. Tudo o que você possa imaginar que tem vida é sustentado por Deus. Esse poder que sustenta o universo, a vida do universo inteiro, está conectada dentro de você, no Espírito. Você tem dentro do seu Espírito a conexão com a vida que sustenta. Você está conectado com todo o universo agora, por assim dizer, me entenda. Então você tem a vida aqui dentro de você. Bom, você já sabe que você hoje tem vida eterna porque você está conectado ao reino do Espírito pelo Espírito de Deus. Então, se você vive por causa desse reino do Espírito, você deve transformar isso em uma prática cotidiana. Viva também no Espírito. Ande também no Espírito. Se a vida flui do Espírito, deve ser uma prática na minha vida diária. Isso deve ser uma prática diária da minha vida. Agora, o que é que faz a conexão dessas duas coisas? É a minha mente. Como isso acontece na prática, pastor? Me ensina aí de novo. Na prática, todo dia. Bom, existem verdades espirituais, né? E onde estão essas verdades? Aqui na Bíblia. Eu leio uma verdade espiritual, está aqui na Bíblia, que foi algo que saiu da boca de Deus, está aqui. Então existe uma verdade espiritual. E existem verdades que são naturais, resultados da experiência humana na Terra. E elas são conflituosas. Elas estão em pleno confronto. Então veja, por exemplo, a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. O mundo acha que melhor é receber do que dar. Né? Veja, eu estou pegando um exemplo simples para você entender, na prática, tá? Existem verdades bíblicas, e uma verdade bíblica é que a Bíblia diz assim, melhor é você dar do que receber. Aí, o mundo diz assim, por mais que não diga, a verdade do mundo é, melhor receber do que dar. Então, essa é a verdade para os pessoas do mundo. Quem é que vai fazer distinção disso? É a minha mente. Bom, se eu começar a pensar
Cara, melhor é dado que receber. A Bíblia diz isso. Melhor é dado que receber. Melhor é dado que receber. Melhor é dado que receber. Melhor é dado do que receber. Minha mente está pensando, melhor é dado que receber. Melhor é dado que receber. Quando eu começo a pensar em melhor é dado que receber, eu estou enchendo a minha mente com verdades espirituais ou com verdades naturais? Responde para mim. Eu estou enchendo a minha mente com a verdade espiritual que vem do reino do Espírito, ou eu estou enchendo a minha mente com a verdade natural que vem da experiência do mundo? Quando eu digo melhor é dado que receber, melhor é dado que receber, eu estou pensando, melhor é dado que receber, melhor é dado que receber, melhor é dado que receber. Responde para mim, por favor. Enquanto eu bebo água, você responde. Disse a Janaíne Queiroz que espirituais, os Gils também espirituais. Verdade espiritual, ok? Perfeito, todo mundo concorda. Agora eu te pergunto, se eu encher a minha mente com essa verdade espiritual, melhor é dado que receber, aí domingo eu saio pro culto, será que eu vou sair de mãos vazias? Sem levar nada? Se melhor é dado que receber. Será que eu vou sair para algum lugar e não vou levar algo para dar? Se eu costumo sair para qualquer lugar e não levo algo que eu possa dar para alguém, isso mostra que a minha mente não está com essa verdade. Porque se a minha mente tivesse nessa verdade, eu não saía para canto nenhum sem levar algo. Quando começa a se mover um culto dentro da igreja, que você vê as pessoas ofertando em outras, levando uma oferta para alguém, aquilo te traz prazer ou te incomoda? Bom, isso vai determinar, vai mostrar o que você está pensando. Porque se você começa a pensar o tempo todo, melhor é dado que receber, melhor é dado que receber, você vai querer dar e você vai ficar feliz quando você vê as pessoas dando. Mas se isso te incomoda, é porque você acha que melhor é receber do que dar. É a tua mente que faz esse juízo. É a tua mente que vai mensurar verdades e determinar o que é verdade para você. Se você acredita que a verdade é o que a palavra de Deus diz, logo a tua mente assimila essa verdade. E isso passa a ser uma fonte de prazer e vida. Mas se na tua mente você começa a questionar a palavra em contrassenso com as experiências do mundo, isso começa a te carregar para baixo, te puxar para baixo o tempo inteiro. Deu para entender isso? Então, conforme assimilamos uma verdade na nossa mente, assim nós vamos agir no nosso corpo, nas práticas cotidianas da vida. As nossas práticas diárias nada mais são do que o reflexo do que a minha mente assimilou como verdade. Se a minha mente assimilou como verdade o que sai do meu espírito, que é a verdade da palavra, logo, o meu cotidiano é a prática da palavra. Se a minha mente assimilar como verdade as experiências do mundo, logo as minhas atitudes são mundanas e carnais. Então, a mente é que faz esse juízo, é a mente que assimila o que é verdade ou não. E você que tem controle disso. Você precisa ter controle sobre o que sua mente pensa. Se você quiser pensar, é você que controla ela. Sobre as verdades do Espírito, né? Logo, você vai ter uma mente espiritual e ações espirituais. Mas se você permitir que a sua mente fique vagueando com coisas naturais e terrenas, isso vai levar você para as experiências do mundo, infelizmente. Verdade do Espírito produz vida. Verdades do Espírito para produzir vida ou verdades da carne para produzir morte. Se é aí que eu quero chegar. Se você faz com que a sua mente seja permeada das verdades que fluem do ambiente do Espírito, onde tem vida, você vai produzir vida no corpo e a partir do corpo. Mas, se você deixa a sua mente cheio das experiências do mundo, onde tem morte, então vai produzir morte para o corpo e a partir dele você não só vai morrer, como vai sair por aí matando pessoas. Mas se você assimila na mente as verdades da palavra, você não só vai produzir
vida no seu corpo, como vai produzir vida para as pessoas a partir de você. Você vai trazer vida para as pessoas. Você pode ser uma fonte de vida ou de morte. Você pode produzir dentro de si mesmo vida ou morte. Veja o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 8, 6, se não é exatamente isso. Romanos capítulo 8, verso 6, diz assim: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Vou dizer de novo. Portanto, se você permitir que a natureza humana, natural e terrena, controle a sua mente, isso vai resultar em morte. Mas permitir que o espírito controle a mente vai resultar em vida e paz. Assim como o homem imagina, assim ele é. É você que determina aqui, ó. Controlar a mente pelo espírito vai fazer com que você produza a vida. Veja, Provérbios 18, 14 diz assim. Provérbios 18, 14, ele diz: o espírito firme sustém o homem na sua doença. Pega esse versículo aqui, vê, ó. O espírito firme sustenta o homem na sua doença. Mas o espírito abatido, quem pode suportar? Um espírito firme, saudável, consciente, vai sustentar você durante a enfermidade que poderá sobrevir sobre você. Mas um espírito abatido, quem poderá suportar? Veja, uma mente consciente das verdades do espírito mantém saudável todo o teu ser. Sabe, a ciência já chegou à seguinte conclusão, que muitas, mas muitas, são os males no corpo, que são consequentes de um mal na mente. Ou seja, são doenças psicossomáticas. Doenças que se originam no psicológico e refletem-se em todo o corpo. Pessoas que começam com preocupação e acabam com câncer. Pessoas que começam com amargura no coração e acabam com doenças autoimunes. Pessoas que começam com estresse, com coisas mentais e terminam estourando em gastrites, em úlceras e por aí vai. Veja, já é sabido que a mente doente produz doença para o corpo. Agora, o inverso também é verdadeiro. Se uma mente doente produz doença para o corpo, uma mente saudável pela palavra, e saudável é cheia de vida, produz vida para o corpo. Veja, se você sabe que uma mente doentia causa doença no corpo, você tem por obrigação saber que manter a sua mente saudável vai guardar e proteger você de doença. De doença. Então veja, a gente vai entender que se você quiser se proteger e se guardar contra os males do mundo, nós vamos falar isso aqui no próximo versículo, tudo o que você precisa é manter a sua mente saudável pelas verdades da palavra. E eu leio a Bíblia, mas eu preciso trazer isso para minha mente como verdade absoluta. Deixar que a minha mente seja controlada pelas verdades do Espírito. Por quê? Porque as verdades do Espírito produzem vida. Vida para o corpo. E vida a partir do nosso corpo. É tudo o que nós precisamos. É manter a nossa mente todo o tempo saudável e cheia da palavra de Deus. O tempo inteiro. E não é uma palavra religiosa. É o que a Bíblia diz a seu respeito. É o que a Bíblia diz a nosso respeito. Daquilo que temos, daquilo que somos, daquilo que nós podemos. E isso se torna uma verdade absoluta em nós. Por exemplo, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, verso 11, assim: se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, veja só, se
o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós, para que ele disse é porque pode habitar e pode não habitar. Bom, e aí eu pergunto, o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita dentro de nós? Sim, pastor, ele habita, eu nasci de novo. Ele não habita dentro do ímpio, ele não habita naquele que não aceitou Jesus. Mas se eu e você aceitamos Jesus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós. E aí Paulo diz, se o Espírito de Deus, daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, habita em vós. E aí eu respondo para mim, sim, o Espírito de Deus habita em mim. Ele diz, então, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. É a coisa mais lógica do mundo. Veja, é a coisa mais lógica. Se Deus é a fonte de todas as coisas, se Deus é a vida de tudo, se Deus é a fonte da vida, e o seu Espírito que é Deus habita dentro de mim, a fonte da vida eterna está dentro de mim. Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios, uma fonte a jorrar, para a vida eterna, uma fonte de vida jorra. Agora veja, quantos crentes estão vivendo doente hoje? Mas não tem a fonte da vida eterna dentro. Se o Espírito de Deus está dentro dele, tem a fonte, mas a mente não consegue assimilar. Veja, você tem o Espírito de Deus, a fonte da vida eterna dentro de você, e continua doente no corpo. Por quê? Porque a conexão entre o corpo e o Espírito está falho. A conexão entre o corpo e o Espírito não está funcionando direito. É a mente. O problema está aqui, ó. Se o Espírito de Deus, que ressuscitou a Cristo dos mortos, habita dentro de vós, esse Espírito é a fonte da vida. Esse Espírito dentro de nós é a fonte que sustenta toda a vida do universo. Como é que esse Espírito que sustenta a fonte da vida universal não pode trazer vida para dentro de mim, do meu corpo? Porque a conexão entre o meu espírito e o meu corpo está desligada aqui, ó. Não está assimilando. Pega isso. Eu vou repetir o versículo, você vai entender. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de nós, e ele habita, então, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, Deus, vivificará. Aí já não é comigo, é com ele. O meu corpo, por meio do Espírito, que em mim habita. Tudo que eu preciso é encher a minha mente com essa verdade. E ficar firme. Veja, 18, verso 18, 15, diz assim: quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. Então veja, por esse motivo é que a palavra de Deus é bom remédio. Né? A palavra de Deus se torna bom remédio. A gente é rápido em tomar remédios naturais. E tem que tomar às vezes mesmo. Mas a gente é rápido. Se você tem que tomar, você vai lá e compra e toma. Mas a palavra, que é o melhor remédio, muitas vezes a gente refuta. A gente demora a tomar, a assimilar, a receber. Então quem é sábio é rápido em pegar a palavra. Quem é sábio é rápido em querer aprender mais. Quem é sábio se sustenta pela fonte da vida eterna. Entendeu, aprendeu e tira bom proveito disso. Porque mantém a sua mente cheia da palavra. Então a palavra se torna bom remédio. Se tomarmos doses diárias de conhecimento da palavra revelada e nos comprometermos à prática destas verdades no corpo, nos protegeremos dos males que há no mundo. Se a gente decidir todo dia, irmãos, aprender algo novo da palavra, todo dia, e nos comprometermos a praticar o algo novo que nós aprendemos. Se você fizer isso, eu te garanto uma coisa: você vai se livrar
de todos os males que estão no mundo. Todos eles. É isso que João diz em 1 João capítulo 5, verso 4. Ele diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, veio do reino do Espírito, vence o mundo. E essa vitória nós sempre obteremos pela fé na palavra de Deus. Então veja, o que eu preciso? Encher a minha mente com a palavra que vem do meu coração. Eu criei e por isso eu falei. Eu só falo o que eu consigo assimilar na minha mente. A mente faz essa conexão entre o espírito que tem vida e o corpo que está morto. A mente precisa conectar e trazer a vida do espírito para o corpo. Você se lembra que quando Deus fez o corpo do homem, ele estava inanimado? E quando ele sopra, é que ele cria vida? Porque a vida estava no espírito. Aí ele se torna alma vivente. Então veja. O espírito cheio de vida, o corpo morto. Aí a alma vem e faz essa conexão. E aí o espírito traz vida para o corpo. O que a gente faz muitas vezes é trazer morte para dentro de nós. Por meio de pensamentos que vêm do mundo. Pensamentos que vêm do ambiente natural e terreno. Aleluia. Vivi Calixto disse algo interessante. O incrível é que quanto mais estudo a bio, mais entendo que existe o reino do Espírito, uma vida zoe, um Deus que sustenta tudo, pois não seria possível a bio ser sustentada sem Deus. Aleluia. Bom, medita sobre isso. Fica pensando um pouco sobre Romanos 8:11, até que essas verdades se consolidem dentro do seu coração. Tá bom? Deus tem vida para você. Basta que você realmente se conecte com Ele por meio dessa máquina poderosa que é a mente. Você já se conectou com Deus no Espírito, tá? A obra de Cristo fez isso por você. Quando você entendeu Jesus como Senhor da sua vida, que você declarou Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito de Deus passou a habitar dentro de você, você nasceu de novo, você tem vida no Espírito. O que você precisa agora é renovar a sua mente com a palavra, para fazer uma conexão entre a vida que está no Espírito e o corpo que produz morte. Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos 8:11. Beijo no seu coração. Um dia abençoado para você. E até amanhã. Em nome de Jesus de Nazaré. Muito obrigado. Fiquem na paz. E até lá.